Muito boa tarde, aqui é o professor Luciano Firmino para mais uma transmissão e gravação para o nosso curso de filosofia avançado, né? E aqui é o canal Refúgio Teológico. Desde já eu convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo que é feito com a maior dedicação do mundo. Então, agora vamos entrar na terceira aula, que é mais uma continuidade, tá? Sobre e a ideia da reflexão, tá? Da atitude filosófica. Hoje nós iremos trabalhar bastante a questão sobre o mito da caverna. O mito da caverna, para quem não sabe, foi desenvolvido pelo filósofo Platão, que era discípulo de Sócrates. Platão é um grande defensor da teoria do inatismo, que afirma que algumas coisas podem ser conhecidas, pois ela advém da própria pessoa, sem precisar de ter experiência nesse mundo sensível. Mais adiante no curso, vocês vão observar o grande debate que se ocorre no decorrer da história entre se a razão era inata ou ela é aprendida por meio de experiências externas, tá? Então é um conflito entre empirismo e inatismo decorre-se até os dias de hoje. Houve reformulações nessas teorias interpretativas, mas o mito da caverna é um mito que defende a ideia do inatismo, tá? Vocês podem guardar esse conceito aí, pois é de fato de suma importância, pois o inatismo platônico, que vai ser trabalhado nos diálogos dos livros de Menon e República, tá? O inatismo platônico afirma que existem algumas ideias que são plenamente verdadeiras, pois estão conosco. E essas ideias, esse conceito, né, de inatismo, ele é caracterizado pelo fato de que, por ser universais e ser necessário. E desse modo, as coisas elas têm conceitos criteriosos de existência, diferentemente do empirismo, tá? Que vai dizer que todas as ideias, tá? Verdadeiras vêm dos sentidos, né? Humanos, tá certo? Mas isso vou ver mais adiante. Por enquanto, aqui estamos ainda na base do curso, tá bom? Agora eu vou passar para vocês sobre fazer a leitura aqui do livro O Mito da Caverna, tá bom? Assim começa a história. Imaginemos, escreve Platão, uma caverna separada do mundo exterior por um alto muro. Entre esse muro e o chão da caverna há uma fresta por onde passa alguma luz externa, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos estão acorrentados à lei, sem poder mover a cabeça na direção da entrada, nem se locomover até ela. Forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol. Estão quase no escuro e imobilizados. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Abre aspas. Pensemos na caverna como se fosse uma sala de cinema e um fogo como a luz de um projetor de filmes. Fecha aspas. Do lado de fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres, animais, cujas sombras também são projetadas na parede da caverna. Nunca tendo visto o mundo exterior, os prisioneiros julgam que as sombras das coisas e das pessoas, os sons de suas falas e a imagem que transportam dos ombros são as próprias coisas externas e o que os artefatos. Abre aspas, as figuras
imagens que alguns transportam, fecha aspas. São seres humanos, são seres vivos que se movem e falam. Os prisioneiros se comunicam dando nome às coisas que julgam ver, abre aspas, sem vê-las realmente, pois estão na obscuridade, fecha aspas. E imaginam que o que escutam e que não sabem que são sons vindo de fora. São as vozes das próprias sombras, e não são dos seres humanos cujas imagens estão projetadas na parede. E também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos que as pessoas carregam nos ombros são vozes de seres reais. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, tanto as sombras das coisas e dos seres humanos exteriores, como as sombras dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa um defeito da natureza dos prisioneiros, e sim as condições adversas em que se encontram. O que aconteceria se eles fossem libertados dessa situação miserável? Um dos prisioneiros, inconformados com a condição em que se encontra, decide abandonar a caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra grilhões. De início move a cabeça, depois o corpo. A seguir avança na direção da saída da caverna e escala o morro, enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil. Sai da caverna. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Este se titula por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos, sob a ação da luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramento. Incredulidade porque será obrigado a decidir sobre onde se encontra a realidade, do que vê agora ou nas sombras que sempre viveu. Deslumbramento, abre aspas, literalmente, ferido pela luz, fecha aspas, porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Seu primeiro impulso é retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto atraído pela escuridão que lhe parece mais acolhedora. Além disso, parecia aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, fazendo desejar a caverna, onde tudo lhe é familiar e conhecido. Sente-se sem disposição para regressar à caverna, por causa da rudeza do caminho. O prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmente ver as coisas como elas realmente são, descobrindo que estivera prisioneiro a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombras. Dorovante desejará ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais regressar a ela. Mas lamenta a sorte dos outros prisioneiros. Por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem. O que lhe acontece nesse retorno? Os demais prisioneiros zombam dele, não acreditando em suas palavras. Se não conseguirem silenciá-lo com suas caçoadas, tentarão fazê-lo espancando. Se mesmo assim ele teimar em afirmar o que viu e os convidar a sair da caverna, certamente acabarão por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns poderão ouvi-lo e contra a vontade dos demais também decidir sair da caverna rumo à realidade. Aqui finda-se a alegoria, o mito da caverna de Platão,
mas o livro nos fornece aqui algumas informações super importantes. São informações que interpretam a história, que faz que é interessante para ser citada no nosso curso, tá? O livro diz o seguinte: o que é a caverna? Geralmente a gente se preocupa, tá, em definir o que é as coisas, não é isso? Então o livro diz assim: o que é a caverna? É o mundo de aparências em que vivemos, que são as sombras projetadas no fundo, é as coisas que percebemos, que são os guilhões e as correntes, nossos preconceitos e opiniões, nossas crenças de que o que estamos percebendo é a realidade. Quem é o prisioneiro que liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é a luz do sol? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? A realidade. Qual o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? A filosofia. Então aqui é muito interessante porque é pergunta e resposta sobre o texto que acabamos de ouvir. Nesse exato momento eu vou passar para vocês a nossa aplicação, o nosso comentário, o nosso exercício, tá, a respeito sobre o mito da caverna, tá bom? Bem, o mundo é uma grande caverna e o mundo também cria diversas cavernas, tá certo? Você acredita que as sombras é o mundo real ou acredita que o mundo real é o mundo externo? Eu estou fazendo algumas perguntas para você refletir. São perguntas provocativas, tá certo? A religião e certas filosofias criam cavernas para nos prender e nunca deixarmos o mundo real ser atingido. Você vai fabricar instrumentos para quebrar a prisão. A dor e o espanto fará você recuar. Você deseja lutar contra a caverna. A caverna é algo real ou ilusório? São perguntas, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Na concepção de Platão, as coisas eram ter níveis ou graus de existência. Então, para Platão, nós estamos em um grau de existência muito pequeno, que é o mundo sensível, o mundo material, e que é quase ilusório, tá certo? Então, as coisas têm níveis de existência diferentes umas das outras, tá? E o mundo real para Platão é o mundo das ideias ou o mundo das formas, tá certo? Você, voltando aqui, tá bom? Essa foi só uma observação. Você será um filósofo? As pessoas zombam de você? Existem pessoas que ganham algo escravizando e enganando as pessoas. No mito da caverna é visto que todos os seres humanos têm crenças. E crenças, dentro da concepção filosófica aqui, inicial, a filosofia clássica entende que crenças são profundas opiniões que advêm da própria ignorância do ser humano. E sabemos que as crenças não é um bom fundamento para projetar nossa liberdade e nossa felicidade. Você sabia que é uma tese platônica que a verdadeira liberdade e a felicidade dependem do conhecimento do que é real? Sabia disso? Segundo essa visão, uma pessoa pode ter ilusão de ser livre e feliz, mas ser de fato um escravo infeliz. Nesse ponto, meus amigos e ouvintes e alunos do curso de filosofia, a gente percebe realmente isso na prática. Por quê? Existem pessoas que estão viciadas na droga, existem pessoas que são viciadas no sexo, existem pessoas que são viciadas, tá? São as pessoas dependentes de certos atos pecaminosos, tá? E assim, essas pessoas, por saciarem este vício, esse desejo incontrolável, elas pensam que estão dentro ou criando sua própria felicidade. Mas, na verdade, elas são escravas e reféns de uma situação no qual elas não têm domínio próprio. E essa felicidade não é existente. É uma felicidade ilusória, passageira, momentânea, tá certo? Então a gente observa isso nos bares
desde sexta-feira, porque geralmente houve uma época aqui no Brasil que os bares eram mais cheios e repletos durante a semana, a parte da noite, tem algumas pessoas, e no final de semana. Mas hoje em dia, os bares estão mais cheios e são mais repletos e completos durante o findar da noite de sexta para o domingo. Então você vê aí que essa felicidade é ilusória, tá? Essa mesma, então continuando aqui, essa mesma pessoa pode estar completamente enganada ao atribuir a si própria a felicidade, usando a frase eu sou feliz. As pessoas que são escravizadas, tá? Esse para mim é o verdadeiro tipo de escravidão. A gente tem na história diversos povos e civilizações que praticaram a escravidão, né? A escravização. Mas ao meu ver, tá? Vocês podem ter sua opinião, tá? Mas ao meu ver, essa é o pior tipo de escravidão, porque a pessoa está escravizada e é tão ignorante que não conhece a sua própria deficiência e a sua própria debilidade, né? Não tem consciência de si, não conhece a si mesmo, não tem atitude filosófica, tá entendendo? Então você percebe que a crença não é conhecimento realmente verdadeiro, tá? A crença que as pessoas têm, tipo, aqui, deixa eu te dar um exemplo melhor para você entender. Crença, a gente entende crença, tá? Dentro da filosofia como algo mítico, como algo mitológico, místico, tá? Superstição, né? As pessoas têm superstições, entendeu? Mas isso não é conhecimento verdadeiro. Mas o que é crença? Crenças ou coisas são ideias em que acreditamos sem questionar. Que acreditamos porque são óbvias e evidentes. A filosofia, em especial a filosofia cristã, ensina que a realidade é algo independente e externo a mim e que cada pessoa pode conhecer e compreender a realidade do jeito que ela é realmente. Por meio deste fato, qualquer indivíduo pode decidir o que é realidade e o que não é realidade. A ilusão, no caso. Em Sócrates, tá? A sabedoria consiste no reconhecimento da própria ignorância, o que envolve abandono de ideias preconcebidas. Ou seja, Sócrates vai a todo tempo tá, sempre trabalhar com seus ouvintes para que as pessoas reconheçam que eles são ignorantes, não conhecem profundamente tudo, ou que o que conhece é falso. Então, enquanto a gente não reconhecer a nosso estado de ignorância, jamais alcançaremos a verdadeira sabedoria. Isso é o pensamento socrático, tá certo? Mas as pessoas têm o direito de exercer sua liberdade, pois temos vontade para escolher e decidir se ficamos com a loucura, com a ilusão, com a mentira ou não. Aprendemos a fazer julgamentos sobre o que tem no cosmos. Ou seja, cada pessoa pode continuar acreditando em crenças ou não. Só pessoa, é uma particularidade de qualquer pessoa, tá? As pessoas podem escolher continuar não dentro da caverna. Mas é preciso conhecer as coisas verdadeiramente, pois é uma necessidade humana. Para provocar você, pergunto em que ou no que ou em quem devemos acreditar. Deixa eu repetir. Em que ou no que ou em quem devemos acreditar. Você é capaz de responder isso? O curso de filosofia, ele não é um curso que você vai a todo instante te dar respostas automáticas, como é na teologia, por exemplo. Então é muito importante você fazer teologia e filosofia, ou fazer filosofia e teologia, tá? Porque um sem o outro a nossa formação fica incompleta, tá certo? Continuemos. No processo de conhecer as coisas como elas são, longe das crenças, encontramos a objetividade, abre aspas, concebe
a realidade pura e simples, fecha aspas, e a subjetividade, abre aspas, concebe uma deformação da realidade, fecha aspas. Mas ainda assim a crença persiste. Mas uma pergunta provocativa eu faço para você nesse momento. E se tudo que te foi ensinado é apenas mais uma ilusão? Imagine que você está em um debate e que você defender uma suposta verdade e agora, ao ouvir outros argumentos, aprende que aquela verdade sua era falsa e admite essa verdade que você antes tinha como falsa, como verdade, e modifica o seu pensamento. Aí lhe pergunto, essa nova aceitação de verdade que você, ao ouvir e perdeu no debate, está vendo para você, não seria mais um tipo de ilusão? Entendeu? Então, tudo que foi te ensinado até hoje é uma ilusão? O que você acha? Esse é o maior ensino que o mito da caverna ou o filme Matrix tenta demonstrar. Essa ideia de uma ilusão, querer escravizar e dominar as mentes, é um tema muito comum em outras obras, tá? Como, por exemplo, a obra de 1984 de George Orwell, onde é apresentado um mundo dominado pela doutrina socialista comunista, tá? Desde já quero convidar vocês a também se matricular no nosso curso Combatendo o Marxismo Cultural, onde eu trabalho bastante essa doutrinação socialista, tá? Voltemos aqui ao nosso tema, cujo objetivo não é só conquistar a matéria, mas conquistar a mente humana. O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está em resgatar mentes humanas em pedaços e colocá-las juntas de volta em novas formas escolhidas por você mesmo. Por meio da filosofia, conseguimos saber onde nos estamos vivendo. Segundo a palavra de Deus, estamos vivendo nos instantes finais, em que nossa realidade foi destruída e distorcida e transformada num gigantesco labirinto em que só há trevas. Todos nós, obviamente sem Cristo, estamos dentro de uma caverna que está dentro de uma caverna. O mal precisa de um pouquinho de bondade e de um pouquinho de verdade para criar uma ilusão perfeita e aprisionar as vidas humanas. A filosofia apenas apresenta que estamos presos em diversas ideologias ou sofismas. Você já parou para pensar que neste momento o que é contraditório e o que é real se misturam? Você já percebeu isso? Você já percebeu? Mas porque você vê o que existe e ao mesmo tempo o que não existe se vê. Por meio da filosofia, descobrimos duas grandes necessidades que devem ser respondidas. Quem somos e por que vivemos? Na teologia, também precisamos responder duas grandes questões. Quem é Deus e o que é Deus e quem é Deus? A filosofia, por meio de outras perguntas, tenta despertar ou libertar os homens que ainda vivem detidos numa completa ilusão. A filosofia pergunta qual é a origem da crença, qual é o sentido da crença, o que é liberdade, o que é felicidade, o que é vontade, o que é sociedade, o que é bem, o que é mal, o que é ser justo, o que é o conhecimento, o que é real, o que é aparência. A típica frase do programa Chaves: "Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Eu, o Chapolin Colorado?" Bem, é ele, mas Cristo, o único capaz de nos salvar. Não foi Chaves ou a própria filosofia que é capaz de nos salvar, e sim Cristo, tá? Na atitude filosófica, devemos estar disposto a interrogar a crença. Na minha análise, todos os movimentos que surgiram nas décadas de 60 e nas décadas de 60 não são chamados de contracultura. Não podemos pensar que são exemplos de atitude filosófica,
pois não buscam a origem e nem o sentido da realidade. Eles apenas criaram uma outra sociedade alternativa, mais uma caverna, mais uma Matrix. Então, como sair dessa caverna platônica e dessa caverna construída pela pós-modernidade? Segundo a filosofia, saímos da caverna quando não aceitamos os mitos, as crenças e as opiniões como verdades. E depois é preciso questionar sobre o que é real. Estas são algumas perguntas que nos permitem sair da caverna ou das cavernas. O que é a razão? O que é a lógica? O que é a moral? O que é a ética? O que é a verdade? O que é a felicidade? Deus existe? E só assim estamos obedecendo rigorosamente ao oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. No nosso curso, definimos filosofia da seguinte forma: o que é filosofia? Poderia ser a decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los instigado, investigado e compreendido. Tá? Então aqui a gente termina essa aula de número 3, tá certo? Então a gente trabalhou aí a questão do mito da caverna, vimos algumas perguntas importantes a serem feitas antes e durante a atitude filosófica. E eu vou deixar aqui para vocês 6 perguntas que estão no nosso material de apoio, tá? Ou no nosso futuro livro, né? Que estou a escrever enquanto estou fazendo esse curso com vocês, fazendo, no caso, lecionando esse curso para vocês. Eu estou escrevendo um livro sobre filosofia, tá bom? Nesse livro vai estar toda essa investigação filosófica que estamos fazendo, trabalhando aqui no canal. Então vou deixar aqui 6 perguntas, tá? Para que a gente possa ir refletir e responder. A primeira pergunta é a seguinte: por que Sócrates é considerado o Platão da sabedoria? O pai da sabedoria. Por quê? Qual é o motivo, né? Ele é considerado. Aí a resposta está dentro da nossa exposição, tá certo? Então nada de nenhuma pergunta e nenhuma resposta provém de uma informação que não foi dada. Então toda pergunta e toda resposta advém das informações oferecidas e expostas aqui no nosso curso, tá certo? Então as respostas estão dentro da própria aula. E o que é crença? A segunda pergunta. Terceira pergunta: em que momento temos a atitude filosófica para sairmos da caverna? Qual é o momento para se ter a atitude filosófica para sair da caverna? Quarta pergunta: de acordo com o primeiro capítulo, o que é filosofia? Então você vai defender aí o que é filosofia segundo a nossa opinião. Se você quiser mudar a sua opinião, estará também tudo bem, tudo certo, tá bom? Quais nomes da mitologia você observa neste capítulo? Então, quais nomes dentro dessas 3 aulas você observou que tem, tá? Sexta pergunta: a contracultura iniciada na década de 60, na década de 70, é um bom exemplo de atitude filosófica? Se você achar que sim, você diz por que é atitude filosófica. Se você achar que não, e você diga também por que não é atitude filosófica, tá certo? Então, vamos ficar por aqui e aguardo você na próxima aula, tá? Na quarta aula, em que nós vamos aí discorrer mais a respeito de um assunto muito importante sobre qual é a natureza da filosofia. Na aula de número 2, fizemos uma rápida abordagem a respeito do livro de Sofia. Para quem nos acompanha aqui, sabe que o livro de Sofia, e se você não sabe, nós temos o dever de ensinar vocês que esse livro é um livro que também é considerado um curso
Então, a pessoa que quer ter um curso de filosofia, compre o livro O Mundo de Sofia, tá? Pois é o curso sobre a história da filosofia. E desse fato, nós usamos o livro O Mundo de Sofia, tá? Para trazer alguns materiais, informações até você de uma forma que você venha saborear tudo aquilo que a gente faz aqui do nosso estudo, tá certo? Então, tá aí a dica. Inclusive, o autor ele foi formado em teologia e foi formado em filosofia e em linguística e linguagem, tá? Mais adiante eu irei trabalhar mais esse livro. Então, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso curso, compartilha, nos ajuda aí em oração, tá? Seja também um apoiador, entre em contato com a gente, se inscreva nos nossos cursos, nos ajude para a gente ter mais relevância aqui no YouTube. Então, desde já eu agradeço a sua preciosa atenção. E na próxima aula, aula de número 4, a gente vai conhecer mais a respeito do que é filosofia, tá? Vamos usar novamente o livro de Sofia, mas iremos também desenvolver a nossa proposta para o nosso estudo. Depois que a gente terminar tentar responder o que é filosofia, nós iremos entrar na próxima aula, tá? Próximo capítulo número 3, que é a gênese da filosofia. Então, realmente esse curso vai ser o divisor de águas, é um curso completo, pois é um curso avançado, tá? Não é um curso cansativo, é diferente, tá? É um curso informativo, avançado, tá? Para você que tem o desejo de conhecer filosofia de uma forma mais cristã, tá? Tá certo? Não de uma forma ateísta e cética. Então a gente tá trabalhando essas questões com vocês, tá certo? Então, deixa aqui novamente a minha gratidão a vocês que acompanham o canal. Então deixe seu like, compartilhe, nos ajude aí a divulgar o nosso curso para mais pessoas. É um curso que serve para você, cristão, novo convertido, pastor de igreja, seminarista, evangelista, professor de escola dominical, inclusive até para ateus, tá? Pois é que é um curso que realmente é um curso rico, que vai trabalhar muita informação, muito conteúdo, muita explicação, exercícios, tá? Avaliação. É completo. Você não vai ficar decepcionado. Então, deixo aí o meu convite a você que ouviu até esse instante essa terceira aula do curso de avançado em filosofia, tá? Então, que Deus continue abençoando poderosamente e ricamente. Então eu espero vocês na próxima aula. Eu estou vendo que talvez na segunda ou na terça-feira, acho que na segunda ou na quarta, iremos ter um novo estudo sobre o curso de filosofia, tá bom? Depois iremos retomar os outros cursos aqui sobre a apologética, combatendo o marxismo cultural, que estamos desenvolvendo também, tá? Mas eu deixar a sua oração para que nosso projeto dê certo, tá? E que mais pessoas tenham aí oportunidade de conhecer isso de uma forma mais próxima ao seu ambiente, tá? Deus abençoe a todos vocês.